Levantamento feito recentemente pela agência pública revelou a morte somente aqui no Brasil de mais de meio bilhão de abelhas. E os especialistas advertem: sem as abelhas, a humanidade corre risco de extinção. O principal problema das abelhas estarem desaparecendo é a questão do agrotóxico. No Brasil, a gente teve uma regulamentação no começo do ano de mais de 300 tipos de agrotóxicos diferentes. E nos primeiros 3 meses do ano, a gente teve uma causa de meio bilhão de abelhas mortas. A abelha, não só a abelha, como outros polinizadores, como borboleta, vespas, mosquitos, morcegos, fazem a polinização, que é a fecundação de uma planta, de uma árvore, de um ser vegetal. E aí essas plantas que precisam de uma polinização adequada vão ficar sem se reproduzir. Ou seja, a gente vai ficar sem plantas na terra, a gente vai ficar sem alimento, a gente não vai ter soja para a vaca comer, a gente não vai ter quase nenhum recurso para se alimentar mais. E para quem acha que há exagero por parte do apicultor, eles citam um dos maiores cientistas da humanidade. É uma questão de existência. A gente teve o primeiro intelectual a falar sobre isso foi Albert Einstein. E ele falou que se as abelhas morrerem, o ser na Terra acaba em 4 anos. O primeiro alimento a sumir seriam as amêndoas, depois mexerica, girassol, morango, café. Então são vários alimentos que mais de 80% das plantas no mundo são polinizados por abelhas. Então a gente vê por aí que a gente vai se afetar muito se as abelhas sumirem. E mais, não estamos falando apenas do futuro. Hoje, o Brasil é financeiramente afetado pela irresponsabilidade no manejo das abelhas. Existem tipos de agrotóxicos que os agricultores usam que, de certa forma, a abelha leva para a colmeia. E sim, existem já registros de méis contaminados por agrotóxicos aqui no Brasil. E tanto é que na Europa a gente teve um problema de exportação no começo do ano porque foi encontrado Roundup no mel lá na Europa. E o mel era brasileiro que era exportado para a Europa. E fechou o portão para exportação na Europa. Ou seja, os produtores de mel aqui do Brasil não podem mais exportar por causa de Roundup no mel. Se você se interessou pelo assunto, confira as dicas com o apicultor. Aqui em Itajubá a gente tem o Nivaldo, que é um dos apicultores mais antigos da cidade. Tem a ONG Resgate, que através do Rodolfo a gente está fazendo um trabalho de consciência ambiental nas escolas e através dos escoteiros também, do Grupo Escoteiro do Ar. E através das nossas redes sociais. Tem o Flávio _Scófano, que é um canal que eu uso para falar sobre esse trabalho, e o Apiário Sul de Minas, que no Facebook a gente tem uma página lá para falar sobre isso. E tem também essa campanha, que é de uma ONG em Ribeirão Preto. O site deles é Sem Abelha, Sem Alimento, e lá você pode ver várias formas de ajudar o planeta e de ajudar as abelhas a continuarem o trabalho de polinização.